Olá galera, tudo bem? Aqui é o Ricardo que está falando. Bom dia, boa tarde, boa noite. E mais uma vez a gente vai comentar mais um pouco sobre geografia. E o tema da nossa conversa será sobre a expansão do assoalho oceânico, tá bom? A expansão do fundo oceânico. A gente vai ver como é que funciona a partir de uma movimentação interna, né, no caso da crosta terrestre. Consequentemente, o assoalho oceânico ele sofre algum tipo de interferência e vamos ver o que essa interferência faz com que aconteça algo nesse assoalho para que o ser humano tenha ou não diretamente algum tipo de ação, de interferência, enfim, tudo bem? Então vamos lá para os comentários, vamos contextualizar um pouquinho para a gente ter noção, a partir dessa contextualização, né, o que vem a transformar e o que é necessário a gente saber para que isso possa definitivamente contribuir com a nossa apreensão. Tudo bem? Então vamos contextualizar um pouquinho, né? Aqui, ó, durante a Segunda Guerra Mundial foram desenvolvidos sonares com o objetivo de localizar submarinos nos oceanos. Tudo bem? Ou seja, aí a gente está contextualizando, falando um pouco mais de história, né? Esses equipamentos permitiram também, ao término da guerra, o mapeamento dos fundos oceânicos e, principalmente, a desmistificação da ideia de que o fundo dos oceanos era predominantemente plano, com alguns poucos planaltos. Por meio das imagens obtidas a partir desses sonares, né, e as pesquisas posteriormente à Segunda Guerra Mundial, observou-se um fundo oceânico repleto de fendas, fossas, né, no caso buracos, penhascos e elevações montanhosas. E esse local se revelou, galera, uma área geologicamente bastante complexa e bastante interessante, beleza? Então vamos lá, já que está muito interessante, né? E os nossos personagens aí, eles pedem para que a gente continue. Então vamos lá, né? A partir disso, foram realizadas diversas expedições que tinham um objetivo, que era mapear esse fundo oceânico, né, colher amostras de rochas, e a partir dessas pesquisas, né, elas permitiram mapear o que a gente chama de dorsal meso-oceânica, que constitui um enorme e contínuo sistema, né, planáltico, montanhoso, né. Com a continuidade dessas pesquisas, constatou-se que as áreas próximas às dorsais, né, à dorsal, eram regiões marcadas pelo vulcanismo e por forte atividade sísmica. Tudo bem? Uma dessas áreas emerge na Islândia, lá no extremo norte da Europa. A Islândia é apelidada, né, de a terra dos vulcões, o país dos vulcões, né, e frequentemente esse território, no caso a Islândia, é afetado por terremotos e vulcanismo devido à movimentação tectônica, né, que existe de forma muito intensa nesse território da Islândia. Tudo bem? Aqui temos um mapa, né, que mostra para a gente a idade dessas placas tectônicas, digamos assim. As partes mais avermelhadas, mais intensas, são as partes mais novas, ou seja, elas ainda estão se formando, né? Aqui nós temos uma incidência de movimentação tectônica muito grande. Aqui nós temos a placa de Nazca, né? Aqui nós temos a placa sul-americana, aqui nós temos a placa africana, né? Aqui nós temos a placa arábica, nós temos 12 grandes placas principais, né? Depois a gente pode ver melhor isso, e outras menores, tudo bem? A gente vai ver a partir do que a gente for comentando mais para frente, tá bom? No início dos anos 60, galera, os estudiosos Harry Hess e o Robert Dietz, eles sugeriram que a crosta se afasta ao longo dos rifts, ou seja, daquelas fendas, nas dorsais meso-oceânicas, e que a expansão do assoalho ocorre em função da ascensão de uma nova crosta quente nas áreas fraturadas, né? Quando as correntes convectivas, de acordo com a própria literatura, né, específica do manto, trazem o magma até a crosta, esta é fraturada, fato que permite a expulsão e o depósito de material quente, evidentemente, né, a lava magmática, que é sobre esse fundo oceânico, né. Após esse momento, ocorre, evidentemente, o resfriamento e, consequentemente, a formação de um novo território, no caso, um novo assoalho,
né? Desse modo, aí caiu por terra, né? A ideia de que as rochas mais antigas da Terra estavam nos fundos do oceano. Evidentemente que se esse assoalho, né, ele forma e deforma, as rochas mais antigas da Terra não poderiam estar presentes nos fundos dos oceanos, né? E sim em locais mais, digamos, emersos, continentais, e não submersos. Tudo bem? Aqui nós temos aqui, né, uma fenda, né, uma falha geológica. Aqui nós temos a placa sul-americana, aqui nós temos a placa africana, e aqui, onde a setinha te mostra, nós temos uma falha geológica causada pela divergência de placas tectônicas, né? Uma placa aqui africana, a tendência é vir para a direita, e aqui essa vir para a esquerda, formando, por exemplo, o que a gente chama de dorsais, as fossas. Tudo bem? Beleza, galera? Vamos lá para mais. Alguns questionamentos a partir do que foi exposto até então, né, do surgimento desse novo assoalho oceânico, enfim, alguns questionamentos eles surgiram, passaram a existir. Então vamos lá a alguns deles. Se o assoalho está se expandindo, a Terra deveria estar cada vez maior. Procede isso, galera? Vamos ver se procede. Alguns geólogos, alguns estudiosos, começaram a contestar essa teoria e afirmar que o assoalho oceânico estava sendo reciclado nos terrenos mais ativos da Terra, né? E, mais uma vez, né, o nosso Freud, ele fala que está muito interessante, então ele pede para que a gente continue, e o Mutley também, né? Então vamos lá. Em 1965, um geólogo canadense chamado J. Tuz Wilson, ele escreveu de forma inédita, nesse instante, evidente, sobre as placas rígidas movendo-se pela superfície da Terra. Foi ele quem descreveu o que a gente, a todo instante, né, a gente escuta nos telejornais, a gente lê em revista, lê em internet, lê em jornais, né? Foi ele quem descreveu os 3 limites de placas tectônicas, né? Ou seja, as placas convergentes, elas convergem. As placas divergentes, ou seja, elas distanciam-se. E as placas tangenciais, ou seja, elas de uma forma paralela, elas não se chocam, né? Uma movimenta no sentido contrário da outra e no meio forma grandes fendas, enfim, né? A partir disso, galera, outros cientistas conseguiram demonstrar que esses contatos correspondiam às áreas de maior atividade, no caso geológica, né? E em 1970, os aspectos básicos da teoria da tectônica das placas foram definitivamente, né, confirmados, né? E aí completavam-se as questões e as lacunas deixadas pela teoria da deriva continental, coisa que a gente viu lá atrás, com Alfred Wegener, em 1915, né? Ele foi o primeiro a lançar essa ideia da teoria da deriva continental. No entanto, naquele instante, ele não teve condições de melhor afirmar a sua teoria, devido não ter condições naquele instante, pela falta dos equipamentos, e por mais que a ciência já esteja desenvolvida, mas não tinha condições, tal como a partir da década de 70, alguns cientistas passaram a ter mais acesso a materiais, literatura, enfim. Tudo bem, galera? De acordo com a teoria da tectônica das placas, a litosfera está fragmentada, como havia mencionado para vocês, em cerca de 12 placas principais e uma série de outras placas menores que se movimentam sobre a superfície. Cada placa, galera, se move de forma independente e desliza em razão da movimentação das correntes de convecção existentes no manto, ou seja, no interior da Terra, né? Aqui, o que eu comentei agora, a gente consegue perceber nessa imagem, né? Aqui nós temos as células de convecção, né? Aqui nós temos o interior da Terra, o núcleo. Essa camada que margeia o núcleo é uma camada que tem uma temperatura muito elevada. Consequentemente, as áreas que distanciam, né, do núcleo são muito aquecidas, no entanto, não tanto, né, se compararmos aqui, e vive em extrema dinâmica e
esse dinamismo todo, a partir de temperatura que é astronômica, a partir de uma pressão, de alguma forma, esse magma ele tem que sair de alguma forma, né? E aí nas partes de fendas criadas pela movimentação tectônica, aí nós temos a incidência de terremotos, de tsunamis, de maremotos e de erupções vulcânicas, porque é necessário isso acontecer, né? Caso contrário, a Terra explodiria, porque é muita pressão que está sendo criada no seu interior e de alguma forma essa pressão, essa força tem que sair, né, de algum jeito, né? Vamos falar sobre o movimento divergente e a formação de um novo assoalho oceânico, tá, galera? Nós temos 3 fases para a gente conversar um pouquinho, né? Na fase inicial de abertura de um novo oceano, ocorre o soerguimento, ou seja, soerguimento, né? E o arqueamento da crosta continental, se deformando, originando um arco de grande extensão e, por vezes, o seu fraturamento, né? Uma grande depressão se forma no continente e a água proveniente dos rios que se localizam nas áreas, né, adjacentes, nas circunvizinhanças, digamos assim, invade as terras mais baixas, formando o que a gente chama de lagos tectônicos. Ou seja, nós temos a divergência de placas. Nesse vão que está sendo criado devido ao distanciamento de placas, a água emerge, criando ali os lagos tectônicos. Tudo bem? E, mais uma vez, está muito interessante, então vamos continuar. Em função da grande atividade tectônica nesse instante e a partir desse movimento, né, que ocorre em questão, a atividade vulcânica atua de forma intensa, pois com o afinamento da crosta, a astenosfera fica mais próxima da superfície. Por exemplo, tais áreas são denominadas de Rift Valley, ou seja, o Vale das Fendas. A gente consegue perceber aqui, né, é um desenho esse que simboliza a costa leste do território africano, leste e nordeste do território africano, né, ou seja, um território de extremo dinamismo tectônico, né, caminhando já para o Mar Vermelho, consequentemente já para a parte da Ásia, né. E aí a gente consegue perceber a partir aqui, né, dessa próxima tela, a gente consegue perceber um pouco melhor. Essa é a área, né, da Ásia mais leste, a África, desculpe, oriental, né. Aqui nós temos uma intensa movimentação, né, porque temos a incidência de 2 placas tectônicas se movimentando, causando aqui, por exemplo, erupções vulcânicas, né? Nós temos fendas no território do Quênia, que são formadas a partir desse distanciamento de placas e alguns buracos, fendas mesmo, né, são originadas. E aqui o Mar Vermelho é o grande exemplo disso, né? Que, como mencionei para vocês, com o distanciamento de placas tectônicas, as águas, né, que correspondem aos rios nessa área adjacente, ela emerge porque esse grande buraco se formou devido às divergências de placas. Tudo bem? No estágio seguinte, no caso segundo, né, a separação de placas se torna mais intensa e a crosta continental se divide, formando 2 continentes já divididos por um oceano encaixado em uma grande fratura, né? O vulcanismo tem na sua origem o movimento ascendente de magma aquecido na astenosfera. Quando extravasa e solidifica, forma o que a gente chama na geologia, né, o estudo das rochas, de rochas basálticas, né, que tem uma procura muito grande nos mercados para que essas rochas possam contribuir para a construção da infraestrutura de edifícios, enfim, né? O Mar Vermelho, galera, localizado entre a Península Arábica e a África Oriental, como mencionei, é um oceano que está nesse processo de abertura, como mencionei para vocês. Qual é a única lógica, a única explicação cientificista que nos permite a dizer que é um mar fechado, que nos permite a dizer como foi originado esse mar? Pelo distanciamento dessa placa, consequentemente nós temos o surgimento de um mar, né, aqui que é o famoso Mar Vermelho, importantíssimo do ponto de vista cultural, religioso, econômico para essas áreas que estão sendo mostradas na tela, né? E no último estágio, a intensa atividade vulcânica é responsável pela formação da dorsal mesooceânica, né? Conforme as 2 placas se afastam,
as suas bordas continentais vão ficando mais frias e vão sendo recobertas pelas águas oceânicas, formando a plataforma continental. Um exemplo do que foi mencionado nesse terceiro estágio é a dinâmica que envolve as placas sul-americana e a placa africana, como havia mencionado para vocês, né? Aqui, ó, para a parte esquerda vem uma placa, no caso a sul-americana, para a parte direita a placa africana, consequentemente formando aqui o que a gente chama de dorsal oceânica. Especificamente aqui a dorsal atlântica, né? Pelo fato de o Oceano Atlântico compor essa área aqui. Tudo bem, galera? Beleza? E esse foi o comentário de hoje, tá? Foi um prazer imenso estar com vocês, né? Sempre, como eu falo, até logo, né? Fique em casa tomando um cafezinho, tá bom? Cuidem de vocês, das pessoas que vocês gostam e até a próxima, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite e vamos lá. Fui. Até.